Vou chamar imediatamente doutor Fabiano Moura, palestra de Legislação Eleitoral 2022. Boa Doutor noite, Fabiano, tudo bem? tudo bem? Boa noite, Aurísio, boa noite, gente. Olha, até então, maravilhado com o conteúdo e aprendizado, viu? Me ouvem bem, certo? Perfeitamente, meu amigo. Se Bem, você precisar compartilhar a tela, também já está aqui já tudo, vou tudo certo. compartilhar. Oi. Consegue ver em tela cheia, não? Bom, aqui não apareceu tela cheia para mim. Tente aí tem uma função de a gente colocar em tela cheia, né? Está em Mais tela abaixo. cheia? Não, não está. Mais abaixo. Mais abaixo você... Share screen, né? Isso. Ok. Acho que Botão no agora foi. centro verde. Agora foi, né? Perfeito. Bem, senhores, boa noite. Agradecer desde já, Aurísio, aí pelo convite, a participação. E vou condensar o tempo, hein, Aurísio, e demais participantes, por duas razões. Pois não. Não é tendo a questão do Senna, não, até meia-noite, mas também tem assunto para falar. Mas, assim, eu como um cara genuinamente de empresa, né, há bastante tempo na atuação empresarial, fica muito nítido que campanha eleitoral está cada dia mais profissionalizada e diria assim, esse tema, quando envolve, para usar a expressão do momento, né, as 4 linhas, que são as regras da legislação eleitoral e prestação de contas, quando eles assumem um papel de, apesar de importante, mas assumem um papel de muita relevância, é porque algo não está legal, algo não está correto. Então, nessa abertura de fala, dizendo assim, muita coisa que foi tratada aqui já pelos demais participantes, palestrantes, é nítido que cada vez mais a profissionalização e o meio empresarial, né, a abordagem empresarial, a abordagem de negócio, de marketing, de projeto, fica muito nítida e cada vez mais eu entendo que é necessário ter uma profissionalização de toda a equipe que participa do processo de campanha. E, sem dúvida alguma, como advogado e como contador, eu diria assim, quando esses caras, né, quando essas questões jurídicas e questões contábeis adquirem uma relevância, opa, espera aí, o papel é importante, mas tem que ser secundário, justamente para que o profissional como Milena, o profissional de marketing e de comunicação, que eles adquiram a importância e a relevância fundamental para obter o êxito e alcançar o objetivo estabelecido pela campanha. Mas vamos lá, o que eu vou tratar rapidamente é a questão da legislação eleitoral, no que diz respeito a um momento, um conteúdo muito importante é o calendário das eleições, efetivamente, né? E o jogo começou, podemos dizer, né? A partir do dia 15 já é possível a arrecadação prévia de recursos, efetivamente, através de financiamento coletivo, e ficando ressalvado que somente se coloca a mão nesse dinheiro aí no momento em que a candidatura, o registro, o CNPJ e a conta bancária, eles estiverem disponíveis já para o candidato. O candidato já efetivamente esteja com seu registro em mãos, né? Já 30 de junho, a emissora de rádio e televisão transmitiu, apresentar qualquer conteúdo que faça alusão à candidatura, etc. E, a partir daí, seguem datas muito, muito importantes, com a cereja do bolo, que, a partir do dia 20 de julho, as convenções começam a acontecer, e é a partir desse momento que, de fato, os candidatos eles podem obter o seu registro. Em se tratando de propaganda eleitoral, que é a pergunta básica, né? O jogo começa a ser jogado no dia 16 de agosto e vai até o último dia, o dia anterior à eleição, que é dia 1º de outubro, né? No calendário apresentado aqui são as datas principais e uma delas eu quero chamar a atenção, é que a prestação de contas eleitoral, a parcial, ocorre lá entre os dias 8 e 13 de setembro e diria assim, toda contabilidade empresarial é curva de rio, a maioria, né? E se o candidato não prestar atenção nisso aí,
pode dar uma dor de cabeça e ter que responder alguns questionamentos desnecessários, inclusive ter algumas sanções impeditivas no futuro. Em outubro, efetivamente, ocorre a eleição, onde o último dia possível de campanha é no dia 1º, dia anterior à eleição, e tem aquelas famosas carreatas assim, que acontecem pelas cidades, né? Nesse momento, também, no dia 1º de novembro, pós-pleito, já ocorre a prestação de contas dos candidatos de primeiro turno. Mas tratando de propaganda eleitoral, efetivamente. A legislação básica que trata desse assunto são a Lei 9.504, que trata das eleições, efetivamente, e as resoluções do TSE. Basicamente, uma foi renovada agora em 23 de dezembro, e que é a resolução 23671, e que deu muita ênfase, efetivamente, a 4 assuntos, né? E, a título de curiosidade, o verbete propaganda, para se ter uma ideia, aparece pelo menos 434 vezes nesse rol de legislação. Me escuta bem? Sim. Sim, sim. Aparece 434 vezes ali, contada mesmo para se ter uma ideia do que, dissecando a regra do jogo, o que não pode, o que é proibido, o que pode estar dentro do aspecto da propaganda eleitoral. Mas essa resolução nova do TSE, que foi agora no final de dezembro do ano passado, tratou de temas importantes e muito relevantes nesse momento. Questão de combate à desinformação, foi um tema tratado nessa legislação, nessa resolução nova, e a mensagens em massas, né? E tem um aspecto novo, que é novo, inclusive, no meu empresarial, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acredito que poderemos ter algumas dores de cabeça, porque até mesmo empresas, que esse é um assunto novo, não estão tão preparadas, né, para atender e preencher requisitos de dados sensíveis de consumidores e, por que não dizer, de eleitores. Eu creio que esse é um assunto que pode causar dor de cabeça se as questões relevantes a dados sensíveis não forem adequadamente tratadas. Mas, em linhas gerais, o combate à desinformação vem com muita força, efetivamente, e os candidatos devem estar preocupados, né, nessa questão de não divulgar as famosas fake news. Eles são responsáveis pela veracidade das informações que publicam, que divulgam, e fatos sabidamente inverídicos ou montagens, eles podem receber punição, sim, efetivamente, que vão desde multas de 5 a 30 mil reais até sanções na esfera criminal. A questão, se muito pergunta, impulsionamento pode? Sim, mas o impulsionamento via disparo de mensagens instantâneas de massa, aquelas coisas de WhatsApp, Telegram, não, na verdade, não. E isso eu creio que vai ser muito fortemente combatido e monitorado, né? As outras questões no que diz respeito à participação da mulher e de minorias, efetivamente, os partidos devem tratar e devem cuidar para as questões de cotas, está muito claro na legislação, e mais do que nunca, numa alusão à desinformação ou à fake news, também relacionado com conteúdos discriminatórios ou que diminuam candidatos, né, que diminuam pessoas. Eu creio que essas questões vão ser fortemente combatidas e vão ser fortemente tratadas. E é onde, eu diria, os candidatos devem se preocupar notadamente com o conteúdo do seu programa e a sua prática, a ação de campanha eleitoral. E essas coisas precisam ficar à margem, quando eu digo assim, questões jurídicas, devem ficar à margem e ter um papel secundário, apesar de serem importantes. No momento em que se ter assessoria adequada, se ter um planejamento adequado, vai garantir o jogo ser jogado nas 4 linhas. E, a partir daí, os profissionais que vão entregar efetivamente os resultados para esse candidato vão trabalhar com mais conforto. Então, em linhas gerais, esses são os 4 grandes polos de preocupação dessa lei nova, né, dessa resolução do TSE, e se tratando que já é conhecido a questão de lives e showmícios ou qualquer coisa assemelhada que, durante o período de pandemia, ficou muito em voga, inserções de internet, lives, isso tem cara de showmício, isso não pode acontecer, continua sendo proibido. A exceção, é claro, de candidatos que são artistas, né? Mas fazer isso com muito cuidado, tá?
Um outro aspecto de propaganda eleitoral, sendo mais específico, né? A questão de impulsionamento e disparo em massa, como eu coloquei. É permitido o impulsionamento de conteúdo, mas tem que estar claramente identificado contratantes, contratados, para que isso seja muito facilmente identificado pelo TSE e por fiscalização, mas o disparo em massa definitivamente está vedado. E é interessante que o próprio TSE põe à disposição um repositório imenso de consultas de fato, perguntas e de julgados, que é muito simples, através de uma pesquisa, você entender o que pode e o que não pode fazer, o que é vedado, inclusive com aplicações de pena e julgados que já houve para quem desrespeitou essas questões. Carros de som é permitido naqueles limites básicos de som e lugares por onde passa. Eu não sei se o Aurísio lembra, mas nós participamos juntos de campanha eleitoral, né, Aurísio? Sim. E eu estava lá no chão, dizendo assim, olha, baixa o volume, porque a gente estava passando perto de escola, perto de hospital, e isso, por incrível que pareça, isso dá penalidade, né? E eu não sei se ou é fiscalizado, aliás, é fiscalizado certamente, mas pode ter lá, usando a linguagem empresarial, pode ter um concorrente lá dizendo assim, ó, o cara passou fazendo isso, então é bom ficar ligado nisso. A questão das bandeiras, faixas e cartazes, né? Não se pode usar nenhum tipo de bem público, então, há algum tempo já se faz uso dos cavaletes, que tem dimensões muito específicas para serem cumpridas, inclusive o horário de posicionamento desses cavaletes, dessas propagandas. Também nós saímos recolhendo, né, até as 10 horas da noite, para que essa propaganda não fique na rua, né? E a propaganda na internet ela vai até o dia 30 de setembro, efetivamente, e o candidato ele pode ter seu site, desde comunicado à Justiça Eleitoral, na ficha de registro de candidatura, pode-se fazer envio de mensagens eletrônicas, aí o senão é se esses e-mails ou se essas informações foram obtidas de maneira espontânea e gratuita, né? E pode fazer, sim, o uso de blogs, mídias sociais. E eu creio que aqui, em razão, em alusão com a LGPD, é que poderemos, isso é uma aposta minha, né? Que a gente pode ter muito ruído, ou algum ruído, uma dor de cabeça aí para tratar durante esse pleito eleitoral. Um aspecto também que diz respeito já para a abertura à questão da prestação de contas e contabilidade eleitoral é que, como homem executivo de contabilidade que sou, né, eu não tenho dúvida de que contabilidade eleitoral, tal qual nas empresas, é esquecido assim a segundo plano. É realmente curva de rio, e diria assim, é muito importante, é muito relevante ter o controle, ter ferramenta adequada para isso, porque é aí, quando você faz uma rápida pesquisa de jurisprudência e julgados no TSE, onde a porta torce o rabo, literalmente, porque tem coisas simples, existem deslizes que são cometidos muitas vezes durante a campanha e que você vai pagar um preço e não deveria pagar advogado, né? Olha aí, queimando minha própria língua, mas não deveria gastar dinheiro de campanha com advogado ou com contador para fazer valer e dissipar, dirimir determinadas questões que são relativamente simples de resolver. Mas, em linhas gerais, as questões de financiamento de campanha, eles dizem respeito à limitação, efetivamente, para equalizar o jogo, para deixar a maior parte dos participantes em condições iguais. Então, há as limitações de financiamento, e o TSE deve divulgar, salvo engano, até 20 de julho, os limites de gastos eleitorais, efetivamente, que devem ser um pouco similares ao do ano passado. Salvo engano, a campanha para deputado estadual teve um limite de gasto até R$ 1 milhão aqui no Ceará, e é respeitar esses limites através de um orçamento, né, através de ferramenta adequada, tendo algumas questões importantes a serem observadas. Há um limite de 10% de utilização de recurso próprio, isso baseado na apresentação de bens e direitos que o candidato eventualmente tem, e um limite de 10% também de doações e investimentos de pessoa física, né, limitado aos seus bens, à sua declaração de imposto de renda do ano anterior. Além do que, muito importante frisar que todo e qualquer pagamento durante a campanha eleitoral, ele deve ser efetivo e claramente reconhecido. Então,
duas coisas muito básicas, assim, Pix que está na moda, não adianta fazer Pix para número de celular, tem que ser CPF ou CNPJ, e todos eles com identificação muito clara. E não, pagamento em dinheiro, esqueça. Para facilitar a vida, talvez, das campanhas eleitorais, assim, em contratações, temos um meio, né? Se de fato é possível contratar empresas e que se dê preferência, no caso de pessoa física, a pessoa física que constitua o CNPJ através do MEI. E, em linhas gerais, o que se quer é reconhecer e identificar claramente quem paga e quem está recebendo dinheiro. Por fim, o que acontece? Já uma abertura para a fala seguinte, senhores, que é a prestação de contas, efetivamente. E o TSE disponibiliza e deixa muito claro o que ele vai buscar e que tipo de informação vai ser compilada. E essa tela deixa muito claro que é um tema muito relevante, é um tema delicado que deve ser tratado com a importância que tem. Só não deve ser o principal tema da campanha, efetivamente. Daí porque um bom planejamento, uma boa ferramenta para controlar esses gastos de campanha e do orçamento são cruciais para você para que não se tenha nenhum tipo de percalço, nenhum tipo de dor de cabeça na apresentação das contas eleitorais. A título de exemplo, eu puxei do sistema de divulgação de conta eleitoral as telas específicas, e muito claro que ele deixa claramente um item de limite de gasto eleitoral. Aqui um exemplo de um candidato aqui do Ceará, que para deputado estadual o limite de gasto do pleito passado foi de R$ 1 milhão, né? Então, é preciso que se comprove efetivamente o detalhamento da apresentação das contas eleitorais, e vai em nível de detalhe mesmo, que o TSE vai em busca disso, e os prazos são muito exíguos. Então, no espaço de 3 meses, terminou a campanha, 1º de novembro, você já tem que apresentar tudo. Então, creio que, finalizar minha fala, o tema é um tema importante, mas não deve ser relevante. E estou muito seguro em dizer isso pelas apresentações que vi ao longo do dia, dizer assim, tem que deixar o pleito, né, tem que deixar a campanha eleitoral com os profissionais que vão ajudar o candidato a alcançar o seu objetivo, que é a eleição e a projeção. E deixar os assuntos mais burocráticos em nível de burocracia para serem tratados com a equipe jurídica e a equipe contábil. É isso, gente. Muito obrigado. Cumprimos essa primeira etapa, né, doutor Fabiano? Que é um detalhe que eu acabei não mencionando, né, da sua apresentação, que é o seguinte: advogado eleitoral e contabilista eleitoral. Quantas vezes vocês acham que nós vamos encontrar isso no mercado, né? Alguém que tem essas duas formações de experiência nas duas áreas. Então, muito feliz pela sua participação no evento, doutor Fábio, mas não vai embora ainda. Não. Fique conosco, com certeza, para compor, junto com o amigo Cláudio Falcão, o painel sobre prestação de contas, tá? E Aurido, se me permite, além dessas duas chancelas, né, nós estivemos lá no chão, né, na ação, e dá para dizer assim, olha, não é letra de lei ou não é regra, a gente não tem exatamente como a coisa deveria ocorrer e, por não dizer, como não deveria ocorrer. Então, sem dúvida alguma, só reforçar, é importante sim, mas relevante não deve ser jamais. Maravilha. Deixa eu aproveitar, doutor Fabiano, lhe fazer uma pergunta sobre um aspecto que você falou, tem a ver também com o que a gente estava discutindo sobre arrecadar, né? Existe um instrumento da lei de doação, que a lei permite, vamos assim dizer, de doação de até R$ 1.064, é isso? Qualquer cidadão pode fazer uma doação de até R$ 1.064,10. Pronto. Essa doação precisa de algum tipo de registro, pode ser feito? Precisa de registro, sempre com os recibos, efetivamente, não é isso? Certo. E a questão é de identificar de onde vem a fonte do recurso e para onde ela vai. Então, a identificação ela é fundamental. E a questão, passou desse valor apenas por transferência eletrônica, o cheque identificado, nominal cruzado. De toda forma, é uma abertura que a lei
já coloca para incentivo às doações, né? Sem dúvida alguma. Incentivo às doações. Que aí são valores pequenos, mas se você fizer uma campanha de mobilização, Isso. que é a ideia, né? Você pode ajudar bem as finanças do seu candidato. Sem dúvida. Bom, muito bem. Cláudio Falcão já está por aí? Cadê o nosso amigo Cláudio Falcão? Boa noite.